Eu sou a professora Patrícia Peck Pinheiro e a videoaula que nós vamos tratar hoje é sobre contratos na era digital. Tanto visão geral, o que são as melhores dicas para alguém que quer elaborar ou assinar um contrato, como também algumas especificidades para o contrato mais da era tecnológica, uma contratação em âmbito eletrônico, uma contratação de tecnologia, que aí entra principalmente os contratos de TI. Para tratar desse assunto, nós dividimos em alguns tópicos. Vamos iniciar numa introdução, que é essa visão geral sobre contratos, falar especificamente do que é tratado nas minutas de contratos. Vamos dar um capítulo especial para o SLA, Acordo de Nível de Serviço, e que cresceu de importância principalmente por conta de quase tudo estar virando serviço e ter que medir qualidade. Vamos fazer alguns estudos de casos, onde eu vou colocar na tela para você exemplos de cláusulas, para que você possa ter uma ideia do que é a redação desse tipo de documento e tratar das melhores práticas com uma conclusão. Esse assunto de contratos é um assunto pouco ensinado na maior parte das faculdades e super necessário numa era em que cada vez mais nós vamos ter que resolver as questões entre as partes, porque o detalhe, aquilo que é específico das expectativas, vai estar sempre documentado nesse tipo de instrumento e não na lei genérica. A lei genérica vai tratar daqueles princípios, da própria boa-fé, de você poder estar contratando com as partes de uma forma em que ambas estão com vontade de chegar a um acordo, mas o detalhamento, ou seja, até onde vai a responsabilidade de um ou de outro, como fica pagamentos, questões de multa, situações para rescisão que não estejam previstas na lei geral, precisam estar detalhadas na minuta contratual. E o contrato não precisa mais ter aquela cara, cláusulas, 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 estar em papel. Já é possível ele assumir formatos, como também conhecido de Shrink Agreement, que seria o contrato encolhido, que quando você vai instalar um software, ele já popa na tela, ou os termos de usos de sites, os click-OKs, Você já tem hoje contratações via celular, em que a confirmação de uma solicitação pode ser um torpedo para botar crédito, entre outros. Então é importante, para iniciar essa aula, pensar um pouco ponto fora da curva e entender por que nós precisamos cada vez mais de contratos na era digital para ocupar uma dinâmica que é praticamente em tempo real e essa mudança permanente que nós estamos sofrendo no dia a dia nas empresas. É mais difícil uma mudança em lei, que é longo prazo, que é demorado para ser aprovado, do que uma regra estabelecida entre as partes, que estejam com vontade de acordar dessa forma, de forma livre, não pode ser forçado, e de que haja compreensão completa do que ficou combinado. Então, em termos de introdução, a gente pode começar explicando e até discutindo uma questão fundamental. Por que, afinal, precisamos do contrato? Há aí, em termos de interpretação, um entendimento de que o contrato é para documentar de forma clara, objetiva, o combinado. Ou seja, o contrato elimina a memória curta das partes. O contrato tem que eliminar dúvidas, subjetividades. Então, se um contrato já tem lacuna, se já há situações que são claramente possíveis de serem previstas, que não estão tratadas, ou então ficou com uso de terminologia subjetiva, uma parte entende uma coisa, outra parte entende a outra, isso significa que o contrato pode não ter sido bem elaborado.
O contrato é mais forte, mais blindado, quanto mais ele alcança esse objetivo de eliminar qualquer dúvida sobre o combinado. Se for necessário, ele pode trazer até estudo de situações. Em caso disso, será resolvido dessa forma. Em caso daquilo, será resolvido dessa forma. E a redação deixou de ser, nos últimos anos, rebuscada. Aquela minuta contratual que é apenas para a pessoa assinar, que ninguém lê, não é mais tão usada. Por quê? Porque quando as pessoas compreendem o que foi contratado, você tem menos risco de parar no judiciário. E, em geral, o contrato quer preservar a relação. Interessante falar um pouco de cultura. O brasileiro, quando você fala para ele, vamos botar então isso daqui num contrato por escrito que a gente combinou isso, às vezes a pessoa te responde, por quê? Você está duvidando de mim? Você acha que eu não vou cumprir com o que eu falei, com a minha palavra? Ao invés de ser aceito como algo assim, poxa, que bom, combinamos tão bem que a gente deixa agora anotado para que depois lá na frente, se precisar, a gente possa consultar. O contrato pode ser desenhado como ferramenta, como um instrumento de gestão. Então, no dia a dia, e tem execuções de trabalhos, serviços, entregas, às vezes personalíssimas, que podem demorar meses. Tem contratos de TI que podem ser de duração de 2 anos, de 5 anos, que há um investimento inicial de uma das partes. Então, ele é escrito para ser consultado. Então, ele pode até ser dividido em momentos no tempo, recebe documentos importantes como é cronograma, por exemplo, recebe referências a respeito de relatórios, que relatórios devem ser criados para essa gestão. Acho que a palavra gestão é essencial para entender a evolução do assunto dos contratos na era digital. Porque como tem muita mudança e precisa preservar o equilíbrio econômico-financeiro, há gatilhos que são criados para que o gestor possa ir conduzindo aquela relação com o menor conflito possível, ruído, paralisações, até a multa que nós vamos discutir. Ela deve servir à intenção de estimular o cumprimento do contrato. Se a multa é exacerbada, exagerada, aquele que descumpre diz, já que a multa é tão alta, já que já deu problema, então agora deixa aí para o ralo abaixo. Então, ao invés da multa estimular, você mesmo talvez já tenha recebido alguma cobrança em que o atraso de um único dia, você estava voltando de viagem, achou que tinha pago a conta, já traz uma multa exacerbada, sendo indiferente se foi um dia ou 30 que você deixou atrasado. Esse tipo de previsão de multa gera desestímulo. Ao contrário, se há previsão de uma multa diária e houve um atraso, você já quita imediatamente para pagar a menor multa possível. Então, esse equilíbrio é importante quando se trata de contratos. Um bom contrato visa que se evite uma lacuna, que se evite uma subjetividade, como eu acabei de dizer. Então, quando você lê um contrato, de cara, quando alguém me pergunta, Patrícia, dá só uma olhadinha, me diz como é que tá, se tá bom, se não tá, essa é a primeira coisa que eu observo. Se eu, mesmo que leiga naquele negócio que está sendo estabelecido entre as partes, fizer uma primeira leitura livre e não entender direito o que tinha ficado combinado, é lógico que tem furo no contrato. Afinal, essa minuta também é desenvolvida para ser interpretada por terceiros, mesmo um juiz. Então, também não podemos escrever contratos achando que é só para você ler ou para outra parte ler. O contrato também é redigido, muitas vezes com glossário, com algumas notas de referência, com criação de alguns tipos de anexo, para que ele possa ser interpretado por outros que não tenham sido envolvidos desde a época da negociação. Mesmo nas empresas, mudam-se muito as pessoas. E uma reclamação recorrente é de que quem iniciou aquela proposta ou aquele projeto não está mais lá.
Então dá aquela sensação horrorosa de que ficou perdido o combinado, que se tivesse ficado documentado no contrato, ou se pelo menos tivesse sido feita uma melhor gestão, documentando com os avisos entre as partes, periodicamente gerando um aditivo para atualizar aquela minuta no tempo, teria menos problema na hora que uma pessoa nova assume aquela execução. Então, uma dica que é super importante ter em mente: o contrato faz lei entre as partes. A não ser que haja algo realmente leonino, que uma das partes não possa ter mexido nada no documento, que é até considerado contrato de adesão, em princípio, entende-se no direito brasileiro e na maior parte dos países de que o fato de você ter dado ok, o fato de você ter assinado, de você ter dado o seu de acordo, presume a boa-fé entre as partes. Então aquela história, não está assim escrito na minuta, mas pode deixar que depois, no dia a dia, eu faço de outro jeito aqui, do jeito que você está me pedindo. Isso é complicado, porque se depois lá na frente a pessoa disser, não falei nada disso, vai valer o que está escrito no documento. A não ser que você possa reunir provas testemunhais, ou seja, pessoas que estivessem naquele momento, que possam dizer que a outra parte disse isso ou disse aquilo. Mas, de novo, se você precisar destas pessoas, é que você assinou um mau contrato. Seu contrato não está bem resolvido para atender a essa necessidade de funcionar independente das pessoas. Uma boa minuta funciona independente das pessoas. Então eu pergunto para você, o que você acha que é mais difícil de colocar num contrato? Pessoalmente, eu acho às vezes mais difícil revisar um contrato já pronto do que elaborar do zero. Porque quando você vai elaborar um documento, que é um contrato, ele é quase como se fosse uma história. Ele é um roteiro, você conta um raciocínio, né? Essa parte tem essa especialidade, essa parte tem essa, os dois querem contratar isso e para isso vão pagar tanto em tanto tempo, e o detalhamento do que um tem que fazer, do que o outro tem que fazer, quais são as responsabilidades, o resultado final é de quem, vai ser compartilhado ou não, se atrasar pagamento tem juros ou não, se atrasar as entregas tem multa ou não, e aí quando é que a gente pode se separar, porque nem sempre a gente quer ficar junto para sempre, que é a rescisão, e qual ordenamento ou fórum que eu vou querer discutir o assunto? Será que eu vou querer que haja um mediador, um árbitro para tentar uma instância amigável antes disso? Qual é o endereço, e-mail, fax, telefone que a gente se comunica? Você data, assina e encerra. Então ele conta uma história. Então às vezes quando você pega um documento que alguém já escreveu para mexer, você pode quebrar esse raciocínio da história ou ainda, de forma pior, não enxergar algo que está faltando. Quando você cria um roteiro, eu adoro checklist. Vocês vão ver aí na nossa aula que eu criei no final, nas conclusões, vários checklists, roteirinhos para ver se está faltando alguma coisa numa contratação específica de tecnologia, porque são contratos novos, minutas novas, aí não tão habituais no dia a dia, digamos, dos profissionais nessa área. Mas o checklist, o roteiro, ajuda a olhar o documento e ver, está faltando essa parte. Olha só, estamos contratando justamente um helpdesk, suporte, e não está previsto, se eu entrar com um pedido, chamar, me ajuda, socorro, quanto tempo você tem para me responder? Isso é uma vulnerabilidade naquele documento. Como que eu não previ isso? Ou mais, e se você não me responder? Se você não me respondeu, eu já rescindo direto? Vai que só naquele dia você não conseguiu responder de um ano de trabalho que está sendo prestado. Aí que a gente vai amarrar na importância que tem crescido o documento chamado SLA, Acordo de Nível de Serviço. Porque o ser humano, naturalmente, lembra sempre do último fato. Às vezes você tem anos de relacionamento bom e a última coisinha que aconteceu é que deu problema. E aí na hora que você vai tendo esse medidor que apoia a gestão do contrato, você consegue mostrar num ciclo de vida daquela relação negocial o quanto cada parte já contribuiu, participou, foi proativa e atendeu bem ao requisito estabelecido e não ficar tanto 880. Tá tudo muito bom, tá tudo acabado entre nós, né? É interessante que a gente acaba, mesmo nas empresas que são pessoas jurídicas, existe um lado humano das relações.
do magoar com a outra parte, do achar que não está atendendo, né? Achar que estou ligando e a pessoa não está me respondendo. Os contratos ajudam bastante a tirar esse lado pessoal, digamos assim, dos interlocutores naquela relação jurídica específica. Então, em princípio, esse equilíbrio de custos-benefícios é um dos maiores desafios num contrato. Por quê também? Porque você pode prometer o mundo, prometer tudo e depois não receber dinheiro suficiente para cumprir com a promessa. Ou a outra parte achar que prometeu alguma coisa que não foi estabelecida. Então, deixar claro na redação é uma questão de redação. Isso é super importante de destacar. Faz diferença a palavra. Você vai ver nos exemplos dos cases que quando se contrata desenvolvimento de software, faz toda a diferença ter dito se é sob encomenda ou não. Falou sob encomenda, não tem discussão. O que está feito ali vai ser do contratante. Não falou nada, é discutível. E aí, se discutível, significa parar no judiciário ou presumir-se que é do autor e o autor é o contratado. Então, esse equilíbrio de custo e benefício é, com certeza, o maior desafio. Qual o ponto mais importante para escrever um bom contrato?